Então vamos lá. A gente tem aí o volume 3, unidade 1. Nesta unidade, a gente já começa falando sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre ela é formada por camadas. E a gente tem aí, nessa representação, 4 camadas. A troposfera, estratosfera, mesosfera e a ionosfera. A troposfera é a região mais baixa. Ela começa a nível do mar e ela vai até cerca de 15 km de altura. Ela contém 80% dos nossos gases. É nela que acontece a formação das nuvens, a chuva, o granizo, os fenômenos climáticos, né? E onde os aviões voam. Depois, a gente tem acima dela a estratosfera. Ela tem cerca de 19% dos gases e é onde fica onde ocorre a formação da camada de ozônio e onde está a camada de ozônio ali, tá? Ela que protege a gente dos raios ultravioletas e onde os balões científicos e meteorológicos fazem a medição. Depois, acima dessa camada a gente tem a mesosfera, que é uma região com pouquíssimo gás, ela tem cerca de 1% de gás só, e é onde os meteoros começam a pegar fogo quando entram na nossa atmosfera. Acima dessa camada, a gente tem a ionosfera, que ela vai a cerca de 800 km de altura da superfície terrestre, e ela é formada por plasma ou por conjunto de átomos com cargas positivas e negativas, que a gente chama de íons. É nela que se propagam as ondas de satélite, né, as ondas de rádio, o sinal da TV a cabo, o sinal da internet por satélite, tudo ocorre nesse local. E é ali naquele local onde ocorre a aurora boreal, que são aquelas luzes que são visualizadas nos polos, né, principalmente no polo norte, em algumas épocas do ano. Nossa atmosfera não é formada apenas por um gás, ela é formada por vários gases diferentes. Nesse gráfico vocês têm aí uma representação da composição da nossa atmosfera. 78% é nitrogênio, 21% oxigênio. Esse 1% é formado de todos os outros gases que a gente possui. Então aí a gente tem argônio, criptônio, xenônio e por aí vai. Recursos obtidos da atmosfera. A gente pode utilizar esses gases, esses componentes da nossa atmosfera para várias coisas. E para isso a gente precisa fazer uma separação. A gente tem a entrada de ar, a limpeza, a compreensão, que são feitas por compressores especiais, o resfriamento e depois todos esses gases passam por uma torre de destilação, uma destilação fracionada, onde a gente retira oxigênio líquido, onde a gente tira o argônio, onde a gente tira o nitrogênio líquido. E depois eles são embalados, colocados em cilindros, em caminhões que chegam até a gente. Desde a Idade Média ou antes, a gente utiliza o ar como fonte de movimento para os moinhos ou para os barcos a velas. Efeito estufa. Nós temos que entender que há uma relação entre o efeito estufa e o aquecimento global. Quando o Sol irradia, essa energia que se desprende e chega até a atmosfera terrestre, uma parte dela se perde nesse caminho. Parte dela bate na atmosfera e retorna para o espaço e não entra na nossa atmosfera. Cerca de 50% dessa energia liberada pelo Sol que vem em direção à Terra chega até a Terra e entra na nossa atmosfera. Parte bate na superfície terrestre e volta para o espaço, que é o que a gente chama de excesso. E depois uma parte fica presa na atmosfera. Então o efeito estufa, ele regula a nossa temperatura. Ele é natural. Acontece todos os dias esse processo. Porém, dois gases, o gás carbônico e o gás metano, estão provocando uma intensificação do efeito estufa, estão causando um aquecimento global. O que acontece? Eles se acumulam nas regiões mais altas da nossa atmosfera e impedem que o excesso de calor saia. E esses dois gases são provenientes, o gás carbônico, da queima de qualquer combustível fóssil,
carvão, gasolina, e o metano, que ele é proveniente da decomposição de matéria orgânica, da digestão de alimentos do nosso corpo, da matéria orgânica que está em decomposição em terrenos e por aí vai. Nossa atmosfera ocorre um fenômeno chamado pressão. Essa pressão atmosférica ela é exercida em toda a nossa superfície terrestre. Conforme a gente aumenta a altitude, a pressão diminui. Conforme a gente desce, a pressão aumenta. Por quê? Porque aumenta a quantidade de gás, de ar que a gente tem sobre a gente. É muito comum a gente ouvir nas aulas alunos ou eles próprios ou familiares que tiveram problemas quando fizeram a viagem para a praia, na descida da serra, tiveram uma dor de ouvido. Isso é causado pelo aumento da pressão atmosférica nas regiões litorâneas. Entramos então em temperatura. A gente tem 3: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Fahrenheit não iremos entrar em detalhes aqui, ok? Temos a temperatura Celsius. Celsius levou em consideração o ponto de fusão da água e de ebulição da água, estabelecendo que a temperatura que a água derreteria, 0 graus, e que a água ferveria, entraria em ebulição, seria de 100 graus. Ele estabeleceu. E depois disso, ele construiu, ele fracionou a escala, e é a escala que a gente usa hoje. Ela tem uma aplicação direta no nosso cotidiano. Temperatura Kelvin. Levando em consideração as temperaturas, Kelvin começou os estudos e verificou que a 273 graus negativos, toda a matéria parava seu movimento, como se estivesse congelada. Então ele atribuiu esse valor para o zero absoluto. Então a diferença entre a escala Celsius e a escala Kelvin são de 273 unidades. Então temos 0 graus Celsius, 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 Kelvin. E no zero absoluto temos 273 graus negativos da escala Celsius. Entramos agora no modelo cinético molecular. O que esse nome passa para a gente? É como as moléculas se comportam em determinados estados da matéria. Deles, modelo cinético molecular. Esse nome se refere aos estados de agregação da matéria. O que é isso? O estado físico da matéria. Nós temos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, a matéria está organizada e as moléculas se encontram mais próximas umas das outras. Então elas têm uma organização. Nos líquidos, já não. Elas já não têm uma organização, estão em movimento e se chocando entre elas. No gasoso, elas não têm nem contato, elas muitas vezes têm choques elásticos, onde não há perca de energias, se movimentam, estão totalmente livres e desarrumadas. Para fazermos uma reação química, nós precisamos de 3 fatores fundamentais: que haja colisão entre as moléculas, orientação entre as moléculas e energia mínima para isso acontecer. Ou seja, toda vez que temos uma reação química, nós temos choque, colisão. As moléculas precisam bater entre si. Além disso, elas precisam bater de maneira correta, ou seja, elas têm que bater com a forma certa. Podemos visualizar aqui a representação que, no primeiro caso, elas não bateram do jeito certo e não houve reação. No segundo, bateram do jeito errado novamente, não estava certo, não teve reação. E na terceira, elas bateram do jeito certo e teve reação. Só que para ter reação ainda a gente precisa de um terceiro fator: a energia. A energia precisa ser mínima, ou seja, ela tem uma energia para acontecer. Por mais que tenha colisão e orientação, se não tivermos a energia mínima, essa reação não acontece. As moléculas batem e voltam sem que ocorra a reação. Depois temos fatores que influenciam na reação. A gente pode aumentar a velocidade de uma reação e diminuir a velocidade de uma reação. Como que isso acontece? A gente tem alguns fatores que podem mudar essa reação. Quais fatores seriam esses?
fazemos esse experimento mental com a carne. Se eu colocar uma carne dentro do congelador, eu consigo tirar a temperatura e com isso eu preservo a carne por um maior período de tempo. Já no caso, se eu deixar essa carne num ambiente sem refrigeração, eu vou ter essa carne se deteriorando muito rápido. Ela vai apodrecer muito fácil. Concentração. Quanto mais eu tenho os reagentes, mais rápido a minha reação pode acontecer. Isso se explica no caso dos dias de queimadas, na época seca do ano, quando o vento bate nessa queimada e se espalha pela cana. Ou seja, a gente está aumentando a quantidade de oxigênio no fogo. Superfície de contato. Quando a gente tem uma maior superfície de contato, a reação acontece mais rápido. Se eu colocar fogo na palha de aço, ela consome muito rápido. Já se eu colocar o fogo no prego, ele vai ficar vermelho, só que ele vai demorar muito tempo para acontecer uma reação. Acontece na sua superfície, mas ainda a gente tem o interior dessa substância. Por que colocamos nossos alimentos numa panela de pressão? Para que eles possam cozinhar mais rápido. Então a gente coloca eles ali dentro. Quando aquecemos, aumenta a quantidade de calor. Esse calor vai fazer as moléculas de água aumentarem a pressão, aumentarem sua agitação, e essa pressão sendo maior e sendo confinado nesse espaço, choca cada vez mais rápido contra o alimento e faz com que a comida fique pronta mais rápido. Presença de luz. Muitos medicamentos trazem a embalagem fosca que não deixam passar a luz ou deixam passar muito pouco. Vocês podem notar nessa imagem aí, é de uma vacina contra a febre amarela. Ela vem já expressa, manter ao abrigo da luz. O que é isso? Ela não pode entrar em contato com a luz. Se ela entrar em contato com a luz, ela vai acelerar a reação que tem dentro do líquido, dentro da vacina, e ela vai estragar muito rápido. Um exemplo também mais usual é a água oxigenada, que ela vem em embalagens foscas, então elas não deixam passar a luz, porque se deixasse passar a luz, questão de horas ou dias, essa água oxigenada já não existiria mais, a gente só teria água ali dentro. São substâncias que conseguem aumentar a velocidade de uma reação e elas não são consumidas nessa reação. Por exemplo, quando colocamos a água oxigenada em cima de um ferimento, ela causa bolhas. Acontece uma reação entre a água oxigenada e a nossa pele. E a nossa pele funciona como catalisador. Ela vai fazer essa água oxigenada virar só água e o oxigênio matar as bactérias que a gente tem ali. Outro exemplo que a gente pode usar é o catalisador do carro, que seria essa peça que se localiza na saída do escapamento, ali no meio do carro. Ele é formado por cerâmica e essa cerâmica ela faz com que os gases emitidos pelo motor do carro tenham uma reação acelerada e não saiam pelo escapamento. Por falar em poluição, entramos aqui em inversão térmica. Inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos centros urbanos. Esse processo ocorre quando o ar frio mais denso, vejam lá na representação, é impedido de circular por uma camada de ar quente menos denso, provocando uma alteração na temperatura. Conforme a gente sobe, o ar vai ficando frio. Esse ar frio volta para as camadas mais baixas e esse ciclo acontece. Quando temos a inversão térmica, acontece o seguinte: nós temos o ar frio, o ar quente, ar frio, ou seja, a poluição impede que haja uma circulação de ar constante aí. Pressão de vapor. Pressão de vapor é a característica que os líquidos têm de se transformarem em vapor e ao mesmo tempo a mesma quantidade de líquido que está se transformando em vapor, o vapor está se transformando em líquido. Quando eu encontro um meio termo nesse processo, eu tenho a pressão de vapor. Isso é muito utilizado na umidade relativa do ar. Olha lá uma representação da pressão de vapor. A 20 graus, eu tenho uma quantidade de líquido que se forma. A 50 graus, eu tenho uma quantidade maior de vapor que se forma.
A 100 graus eu tenho uma quantidade maior ainda. Quanto maior minha temperatura, maior a quantidade de vapor que eu estou gerando. Então, a pressão de vapor é uma propriedade física que depende da temperatura. E quanto maior for a pressão, mais volátil será o líquido. A umidade relativa do ar é a quantidade de água existente no ar e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura. Então eu pego a temperatura, vejo quanto que eu poderia ter de água nesse ar e depois eu vejo a quantidade de água que eu tenho nesse ar. Então isso me dá a umidade relativa do ar. Vou finalizando por aqui. Essa matéria está toda no volume 3, unidade 1. Muito obrigado e até o próximo vídeo.